pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Ronilda, do canal Ronilda Mãe Solteira, e sejam todos bem-vindos à minha casa. Obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal, tá? Sintam-se em paz aqui comigo. Gente, eu quero contar um pouquinho da minha vida hoje, sabe? Eu já falei que eu perdi meu pai muito cedo, com 12 anos eu já não tinha meu pai, que eu tive que ajudar a minha mãe a criar meus irmãos, partir para a luta mesmo. E com 15 anos eu me casei, eu fiquei casada por 30 anos, sabe? E eu vou contar um pedacinho hoje sobre a minha mãe. Olha, a minha mãe, ela era uma pessoa muito nervosa, muito nervosa mesmo. Então, quando eu tinha meu pai me livrava de muitas surras, de muitas mesmo, sabe? Ela às vezes queria me escalpelar e meu pai me protegia. Ou às vezes o meu pai fazia alguma coisa com ela e ela, por ela saber que meu pai gostava muito de mim, ela descontava os tapas, os trem, tudo em mim, em vez de conversar com meu pai. Porque o que acontece? Meus pais tiveram uma filha antes de mim. Aí ela veio a falecer. E meu pai ficou muito triste com a morte dessa menina. Quem me conta, assim, a família, que demorou muito tempo para o meu pai se acostumar com a morte dessa menina. E logo depois minha mãe teve um menino. E quando eu cheguei, meu pai me colocou no lugar dessa filha, que ele amava tanto, sabe? Então a minha mãe sabia que se ela me batesse, ela ia estar prejudicando meu pai, fazendo meu pai ficar nervoso. E com ele, ela não discutia, ela não ia atrás dele ou para conversar ou para pôr a raiva dela para fora. Não, ela vinha em mim, porque sabia que batendo em mim estaria acertando meu pai. Gente, eu posso falar para vocês, eu apanhei muito, sabe? Quando meu pai morreu, então, nossa, aí eu passei a ser responsável pelos meus irmãos. E tudo que os meus irmãos faziam que desagradasse minha mãe, ela me batia. E ela era mais ou menos, eu falo com os meus filhos, que eu sou Madruga e minha mãe é Dona Florinda. E meus irmãos eram Chaves. Qualquer coisa que fizesse, independente do que fizesse, eu apanhava. E apanhava muito. Eu me lembro de uma surra que eu tomei da minha mãe, que ela chegou a pisar no meu pescoço e falar pra mim: pode rezar, que hoje eu te mato. Então ela me batia com fiação de luz, com pau, me mordia, me beliscava, sabe? E pra vocês terem noção como ela era comigo, eu grávida do meu primeiro filho, eu ainda apanhei dela, sabe? E assim, eu não vou falar que eu era uma pessoa santa, porque santo é Deus, sabe? Eu era muito rebelde, revoltada com as surras que eu tomava, porque eu não tinha, a maioria das vezes, eu não tinha culpa, sabe? Por exemplo, uma vez, a casa que a gente morou foi inundada de água, né? O que eu fiz? Eu passei a mão nos meus irmãos e fui para casa do meu tio. Quando minha mãe chegou do trabalho, que ela chegou e viu a casa toda cheia de água, e eu tinha tirado as crianças de lá e ido para a casa do meu tio, ao invés dela pensar assim, não, ela protegeu os outros irmãos. Não, ela veio, me deu uma surra e falou comigo que a obrigação minha era limpar a casa, porque ela tinha chegado cansada do serviço e ela não ia fazer. E nesse dia eu fiquei até tarde, tirando a água da casa, limpando tudo, pano sequinho, porque eu ia apanhar, sabe? E, gente, por que eu tô contando essas histórias? Porque tem mais um pouquinho, antes de eu resumir aqui. Quando eu casei com o meu ex-marido, ele era viciado na erva maldita, sabe?
Eu casei consciente, eu sabia que ele usava, minha mãe sabia, a família toda sabia que ele usava, e mesmo assim ninguém falou comigo que não era para fazer. A única coisa que eles queriam é que eu casasse, porque eu já estava namorando há um ano e naquela época as meninas ficavam grávidas, né? Muito rápido, e a minha mãe não queria ter a vergonha de ter uma filha grávida, né? Aí fizeram o nosso casamento, uma hora eu vou contar como foi direitinho. Fizeram o nosso casamento, nós casamos e eu vivi muito bem com ele. Por uns 5 anos eu vivi muito bem com ele, sabe? Nunca usei, nunca experimentei, nunca quis na minha vida, sabe? Não senti vontade. O que eu aprendi, sim, que ele pedia para me acender o cigarro dele, que ele fumava Hollywood, eu acho, e ele pedia para me acender para ele. E eu ia no fogão, acendia, e com isso eu acabei aprendendo a fumar. Mas cigarro, mas a erva maldita eu nunca pus na minha boca, sabe? Então agora, resumindo o que eu tô falando aqui, eu tô vendo muita gente dando testemunho que viraram coisas, né? Como que eu vou falar? Porque a gente não pode nem falar muita coisa aqui que ofende as pessoas, né? Mas elas foram para um caminho errado, né? Foram para proste, para essas coisas, tudo, porque eles tiveram uma vida muito ruim na infância. Eles foram muito maltratados na infância por padrasto e madrasta, sabe? Eu fui, gente, muito judiada, muito judiada pela minha mãe, pela mulher que me deu a luz, sabe? Fui muito maltratada mesmo. Teve época de eu achar que eu nem era filha dela, de tanto que ela me batia. E eu superei, sabe? Depois de muito tempo, eu guardei isso dentro do meu coração até uns 7 anos atrás. Eu ainda tinha no meu coração que eu não podia ter sofrido tanto que eu sofri, porque eu era uma menina, eu era levada, mas eu era uma menina obediente. Eu trabalhava, eu cuidava dos meus irmãos, eu arrumava a casa, eu namorei bonitinho, eu casei bonitinho. Fiz tudo que um filho pode fazer para agradar o pai e a mãe, eu fiz, sabe? E eu não entendi. Não entendia por que ela era tão ruim comigo, sabe? Um dia, ela falou comigo, a única vez que ela falou alguma coisa assim comigo que eu senti arrependimento nela, é que ela disse pra mim assim que ela sentia tanta mágoa, não é mágoa, ela ficava tão triste em me ver trabalhando do jeito que eu trabalhava, que eu tinha que levantar às 5h30 da manhã, barriguda, ir pro serviço, sabe? Aí ela falou, eu fico tão triste de te ver trabalhando assim, porque quando você era pequena, eu podia às vezes ter deixado você dormir mais um tiquinho, mas eu te levantava e te punha pra fazer as coisas. Isso, a única vez que ela falou alguma coisa que me pareceu que ela tinha arrependimento de alguma coisa. Tirando isso, ela nunca falou que ela se arrependeu ou nada, não tem conversa assim entre nós duas sobre essas coisas que aconteceu. Mas eu me sinto curada, eu me sinto liberta, porque eu fiz muita terapia, psicólogas me ajudaram muito a me libertar dos cuidados dos meus irmãos, que mesmo depois deles casados, eu achava que eu era obrigada a cuidar deles, a ajudar eles a criar os filhos, a estar presente na vida deles. Então, nas minhas consultas, né, a psicólogo, eu fui tirando isso de dentro do meu coração, porque eu cuidei deles enquanto era criança e agora cada um tem que viver a vida deles. Eu não tenho muita obrigação mais de estar cuidando deles. Então deve ter mais ou menos uns 4 anos que eu não me meto mais na vida deles. Vou na casa se tiver de passear e tal, mas
A vida deles é deles, eles que enfrentam os próprios problemas deles, porque eu já tenho os meus, né? São grandes. Mas então eu vejo muitas pessoas se fazendo de vítima, né? Porque tiveram padrastos ruins, madrastas ruins, e que eles foram pra rua, que eles foram dormir na rua, viraram prostitutos, viraram ladrão, viraram um monte de coisa. Você vê de testemunho e as pessoas falando, são testemunhos válidos, são testemunhos que comovem a gente, igual o testemunho do Grayson, né? Comovem a gente muito. Mas, gente, eu, como eu sempre digo, nunca me fiz de vítima. Nem quando eu vivia sob pancada do meu ex-marido, eu não me fazia de vítima, sabe? Eu não conseguia me ver como coitadinha. Não consegui, sabe? E eu sempre amei a Deus, eu sempre gostei mesmo de estar na presença do Senhor e pedindo Ele força, coragem. Nunca amaldiçoei, sabe? Eu sentia raiva, lógico, normal. Mas sabe aquela maldição que você vê muita gente aí hoje na plataforma porque saiu de era ex alguma coisa e hoje está aí na plataforma virando profeta e amaldiçoando os outros, profetizando só maldição, falando só sobre apocalipse, que as maldições são coisas do apocalipse, que não conheceram de verdade o amor do Senhor, sabe? Que não tem mesmo ainda a caridade que o Espírito Santo dá pra gente. Eu posso falar para vocês, todos vocês que são os profetas do Apocalipse, eu tinha tudo para não ser ninguém, sabe? Que o mundo judiou muito de mim, muito mesmo. Eu tinha tudo para não ser uma boa mãe, porque eu não tive uma boa mãe, sabe? Mas eu escolhi ser diferente. Eu escolhi, ao invés de maltratar, eu escolhi amar. E quando você escolhe amar, sabe? Você escolhe o amor. Você vê as coisas tudo diferente. Tudo diferente. Uma pessoa ela pode ter 1000 defeitos. Você ainda vê uma coisa boa nela. Porque todas as pessoas têm algo bom e algo ruim, sabe? Então, não consigo entender vocês indo para esse lado, sabe? Porque eu sofri, porque pisaram em mim, porque fizeram isso quando eu era criança, ou fizeram aquilo quando eu era pequeno, sabe? Por isso, hoje que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu vou vir para essa plataforma, amaldiçoar as pessoas, falar que Deus me usa, que Deus me salvou, que Deus me libertou, para mim estar amaldiçoando as pessoas, para mim estar mentindo. Vocês acham que eu vou chegar aqui nessa plataforma e vou virar? Eu abri esse canal porque foi Deus que me mandou. Eu tô falando aqui com vocês porque Deus me falou para me parar agora tudo que eu tava fazendo e vim aqui fazer esse vídeo para vocês. Não, gente. É mentira. Se eu falar isso é mentira. E eu não quero e não vou falar do meu Deus, o nome dele, santo, em vão. Sabe? Então a minha história não foi uma história de menina bem cuidadinha, de menina bem protegida, não. Não foi. Não foi mesmo. Eu tive que enfrentar barras pesadas. Eu nasci numa favela, numa comunidade. Minha mãe às vezes largava eu por conta dos meus irmãos 2, 3 dias sozinha. E eu aprendi a defender os meus irmãos e a mim mesma. Eu aprendi a ser agressiva. Eu aprendi a brigar, a lutar pela minha vida e a dos meus irmãos. Até que um dia eu conheci o Espírito Santo e ele foi tirando, sabe? Todo nervo, toda contenda, toda angústia, sabe? Porque se alguém me deixasse angustiada, eu não tinha responsabilidade pelos meus atos, sabe?
principalmente quando eu bebia. Eu ia mesmo, eu fazia, sabe? Só que eu conheci o Espírito Santo de Deus. E ele veio me limpando, veio me purificando. Quando uma amiga minha me disse que eu já não falava tanto palavrão, eu assustei, que eu nem vi. Eu nem vi que as minhas palavras já estavam sendo palavras de bênção, palavras de amor, de carinho, sabe? Quando eu passei a ver, a crer no amor incondicional, que muitas pessoas não sabem o que é ter um amor incondicional. Tem pessoas que acham que eu preciso fazer algo por ela, para ela me amar, ou vice-versa. Não, gente, eu amo. Não precisa me dar alguma coisa, não precisa me presentear, não precisa me endeusar para me amar alguém, não. Eu amo ele com o pecado que ele tem, sabe? E eu procuro trabalhar junto com ele para que ele melhore, para que ele se torne uma nova pessoa. Porque eu conheci o amor de Deus, eu conheci o Espírito Santo, sabe? Perdoar pessoas, ainda tem pessoas para me perdoar. Tem. Tem pessoas que eu ainda preciso perdoar. E o Espírito Santo de Deus está trabalhando e vai trabalhar, sabe? Mas porque eu sofri, porque eu fui humilhada, porque eu fui desprezada, eu vou chegar aqui e vou ficar humilhando todo mundo, amaldiçoando todo mundo e falar que foi Deus que está falando comigo? Se eu conheci mesmo o amor de Deus, eu tenho que dar para os outros o quê? O que eu tenho, gente, é amor. Se essas pessoas estão aí na plataforma profetizando maldade, humilhando as pessoas, falando mal de todo mundo, é porque é isso que elas têm. Elas não conhecem Deus. Não conhecem. Coração, a boca fala, o coração tá cheio. Então eu fico aqui, sabe, pedindo a Deus que Deus dê a eles o primeiro amor de verdade, que restaure, que renove, que mostre para eles quem é o verdadeiro Deus. Gente, eu tenho que trabalhar para me sustentar, eu e meus filhos e a minha casa. Quantas vezes eu tive que sair pequena, novinha, 5h30 da manhã, para ir trabalhar em algum lugar, para trazer o pão para os meus irmãos, para ajudar a criar os meus irmãos. Quantas vezes eu tive que enfrentar becos e favelas para tirar um dos meus irmãos de alguma coisa, de algum mal. E nem por isso eu venho aqui amaldiçoar, muito pelo contrário. Eu venho aqui passar o amor que Deus me deu para vocês. Então, Gleidson, do canal Fim dos Tempos, você não conheceu ainda o amor de Deus. Não conheceu. E todos esses profetas que falam o nome santo do Senhor em vão, que vai no inferno, que tudo é o diabo, que tudo é o inimigo, sabe? Não é não, gente. Não é não. Você sofreu, venceu, glorifica agora ao Senhor. Em tudo dai graças ao Senhor. Em tudo glorificai ao Senhor. Para de pregar o nome do inimigo. Para de deixar que o inimigo tenha mais vida na sua vida. Porque vocês acham que tudo é o inimigo. E não, gente. Se Deus te tirou de onde você estava, do lamaçal, te tirou do vômito, foi para você pregar amor, foi para você pregar bondade, foi para você falar de caridade, foi para você mostrar que você tem um amor incondicional, foi para você começar a tentar perdoar. Então, aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. Tá? Que as muralhas caiam com o trocar das trombetas, do nome do Senhor, e que vocês possam conquistar com o suor do seu trabalho o que Deus realmente tem preparado para vocês. Para que vocês parem de iludir, para que vocês parem de mentir,
para que vocês parem de usar de maldade com as outras pessoas. Vamos trabalhar, vamos cuidar do que é de verdade, vamos à luta. O que passou, passou, já não importa mais, tá? E se Deus te tirou do lamaçal mesmo, do vômito, aprenda a amar. Em nome de Jesus, aprenda a trazer aqui experiências de amor. O que foi lá atrás ficou, acabou. Aquilo já não pertence mais a vocês. Para de usar o nome do meu papai em vão. Para. E que o Senhor Jesus coloque na vida de vocês pessoas que possam mostrar verdadeiramente quem é Deus. Eu peço ao Senhor que coloque na vida de vocês pessoas que te mostram para vocês quem é Deus. Todos esses profetas do Apocalipse, Deus ainda vai usar vocês. Por enquanto, Deus não está na vida de vocês. Não tá. Jesus veio para aquele que ama. Jesus veio trazer amor. Então é amor que eu tenho que dar. Vomita tudo que o inimigo pôs na vida de vocês e começa a alimentar da palavra do Senhor. Meditar na palavra do Senhor e vem aqui pregar, sabe? Tem muita gente precisando de conhecer o evangelho genuíno do Senhor. Se vocês têm esse potencial, vocês podem. Para de deixar de ser usado pelo inimigo. Porque vocês saíram do mundo, mas o mundo não saiu de vocês. Vocês falam do mundo, vocês jogam, vomitam o mundo aqui. Porque vocês realmente ainda não saíram do mundo e não conheceram o Espírito Santo. Deus não está nisso. Deus não está nisso. Ô, gente, para não deixar de ser Ronilda, eu vou falar para vocês. Ser mãe não foi fácil. Ser mãe dos meus irmãos, pior ainda, sabe? Ser filha da minha mãe, oh misericórdia. Mas Deus me capacitou e em tudo eu dou a Ele glórias. Louvado seja o nome do Senhor, que me tirou do Egito, que me tirou do lamaçal, que me tirou do vômito e me deu um amor incondicional. Beijo no coração de vocês, fiquem todos na paz. Até a próxima, se Deus quiser.